Olá, no programa de hoje, o PDT no Congresso e em Minas. A tradicional legenda trabalhista decidiu deixar a base do governo Lula em meio às repercussões da crise no INSS, mas ainda tem filiados em postos chaves do Executivo. Como esse contexto pode se refletir nas votações de pautas que estarão no centro das discussões em Brasília nos próximos meses e em articulações eleitorais para 2026. Eu converso com o deputado federal Mário Heringer, líder do PDT na Câmara e presidente do partido em Minas Gerais. Bem-vindo, deputado Mário, um prazer tê-lo de volta ao mundo político. Prazer estar aqui com vocês, sempre um programa muito interessante que dá um tempo especial para a gente conversar sobre o assunto que a gente mais gosta. Prazer é nosso. Presidente nacional do PDT, deputado Mário Heringer, Carlos Lupe, que ocupava desde o início do governo Lula o Ministério da Previdência, acabou perdendo o cargo na esteira das repercussões de um esquema revelado pela PF de descontos não autorizados em aposentadorias. O desfecho poderia ter sido outro ou não havia mesmo mais clima para Lupe na esplanada? Bem, na verdade tem que deixar claro que não é um esquema que ocorreu no Ministério no momento que o Lupe estava lá. Aquilo ali não é uma fotografia, aquilo é um filme que começou efetivamente, esse roubo dos velhinhos da Previdência começou em 2019 e veio ao escândalo agora no início de 2025. Então que fique muito claro que não é uma coisa de um governo, é uma coisa sistêmica que eu tenho certeza absoluta que provavelmente começou antes até de 19, porque isso é uma organização criminosa que montou um esquema de roubar, de burlar a lei para tirar esse recurso. É importante notar que quando o Lupe entrou no Ministério, 3 mil pessoas, olha bem, 3 mil pessoas tinham senha de acesso ao cadastro do INSS. Isso é uma loucura. Como é que você controla 3 mil pessoas com senha de uma coisa importante? São dados sigilosos. 3 mil pessoas simplesmente entravam no cadastro e poderiam fazer o que quisessem. Vender, doar, dar, mexer, fazer o que quisessem. E é claro que isso facilitou demais essa criação desse modus operandi de desviar os recursos. O Lupe, quando entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi fechar essas senhas todas que ficavam pessoas entrando na DataPrev à torta e à direito. E passou para ter 13 pessoas identificadas, cadastradas, uma vez que uma entrasse, teria o registro, seria muito mais fácil controlar. Então, a primeira coisa que tem que dizer que esse escândalo não é um escândalo que nasceu no governo e no momento que o Lupe estava no Ministério. A saída dele é injusta? Não, a saída foi uma decisão dele. Sendo dele, eu não discuto justiça ou injustiça, mas eu digo, o tratamento que o governo nos deu com relação a essa posição, e nós já achávamos que o governo não nos dava o tratamento de reciprocidade, de respeito, antes até disso acontecer, como a bancada que estávamos todos ali atendendo às necessidades do governo, votando as pautas do governo para ajudar o governo a ter um bom resultado para a população. O governo não considerava a gente. E naquele momento exato, em lugar de chamar a responsabilidade também para si, deixou que o PDT e o Lupe ficassem como os grandes vilões. E não somos os grandes vilões, porque não fizemos nós nada disso. O governo, na minha maneira de ver, errou, e errou forte conosco. E isso deflagrou a saída do Lupe e a nossa posição. O PDT tem 17 deputados federais, anunciou recentemente nessa decisão de adotar independência na Câmara. O senhor citou que, para além da questão do Lupe, havia ali já um descontentamento grande com falta de reciprocidade. Que exemplos práticos o senhor pode dar em relação a isso? Posso te dar alguns, As nossas emendas colocadas, elas não são liberadas com a mesma velocidade que são liberadas as emendas do PT, por exemplo, que são liberadas as emendas de partido, que estão na base do governo, mas que não dão
a mesma proporção de votos positivos ao governo. Programas de governo que não estão relativos à emenda, que são Minha Casa Minha Vida e outros mais, a gente não consegue avançar, o PDT não consegue chegar enquanto até a oposição consegue ter dentro dos ministérios acesso a esses programas para levar para as cidades da gente. Então, era todo um conjunto, eu estou te citando alguns, né? Era todo um conjunto de tratamento de companheiro de segunda linha. E nós cansamos de estar nesse comportamento. Deixar a base foi uma decisão unânime ou houve divergências na bancada, deputado Mário? Houve uma decisão unânime. A decisão ocorreu no café da manhã na minha casa, onde estávamos presentes todos os deputados federais e o presidente da legenda, o Lupe, que na época ainda era ex-ministro, já era ministro, né? E ele participou de toda a decisão e a decisão foi unânime. Apesar de eu dizer isso, insistir nisso, tinha um companheiro nosso que era vice-líder de governo, que, não sei por que cargas d'água, resolveu dar uma entrevista dizendo que não era bem assim, criou um certo constrangimento, mas foi o único que falou isso, mas também já arrefeceu-se da posição. Quem era o deputado? Deputado Dorinaldo Malafaia. Sim. Apesar da decisão, né, de ficar independente, o PDT, deputado Mário, continua à frente do Ministério da Previdência com a nomeação do ex-deputado Volney Queiroz para suceder Lupe. Esse movimento não passou pela bancada, certo? Não, a verdade eu tenho que dizer para vocês que nós fizemos um movimento independente do partido. Nós fizemos um movimento da bancada de deputados do PDT. Nós não conversamos com a Executiva Nacional do PDT, nós não conversamos com o Senado. Então, esse é um movimento nosso, privado, dentro desse contexto. Posso te dizer que a indicação do Volney não foi feita por nenhum de nós. Apesar de eu dizer que o Volney é um excelente quadro, uma pessoa competente, um deputado por 6 mandatos, preparado, trabalhador, e eu tenho certeza que ele será um grande prestador de serviço para o governo na função que ele ocupa. Mas ele não foi uma indicação da bancada, foi inclusive uma escolha do presidente Lula, que o Lula já o conhece de muitos anos, ele é um deputado de 6 mandatos, o pai dele é político de muitos anos, são todos dois do Nordeste, e eles se conhecem já há algum tempo. Então foi escolha do presidente Lula. Em relação a essa nomeação, o ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, se disse envergonhado. E falando em Ciro, né, ele pode ter aval do PDT para disputar em 2026 pela 5ª vez a presidência da República? Não posso te dizer o que vai acontecer mais à frente. Mas o PDT, historicamente, vamos chamar de historicamente, do meu tempo de deputado, eu entrei em 2002, foi a primeira eleição que eu disputei. De lá para cá, o PDT nós disputamos 6 eleições presidenciais. O PDT teve candidato em 4. Teve Ciro em 2002, ele era do PPS, mas o vice era do PDT. Depois, em 2006, nós tivemos o Cristóvão Buarque. Depois, em 2010 e 2014, nós não tivemos candidatos próprios. 2018 tivemos o Ciro, 2022 tivemos o Ciro. Então está na nossa índole, está na nossa genética oferecer oportunidades ao Brasil de fazer escolha. Sempre fizemos isso. E no momento que passa agora, que essa polarização continua mais forte ainda, a gente acha e tem obrigação, às vezes, não adianta você querer acabar com a polarização se você está dentro dela. Então, saindo para uma posição de independência, como nós fizemos, tem todas as possibilidades de nós termos outro candidato. Na última tentativa, né, em 2022, de Ciro, ele alcançou apenas 3% dos votos. Será que não passou o time para o ex-ministro? Eu não vejo assim, vejo com muita tranquilidade aquele esvaziamento rápido que ele teve no final da campanha. Era exatamente reflexo da polarização. Ou é Lula ou é Bolsonaro, votou-se para vencer quem cada um escolheu o seu lado. E eu acho, sinceramente, que a maior força que tem na política hoje é o antipetismo. Então as pessoas não votaram no Bolsonaro porque são bolsonaristas no primeiro momento. Era porque eram antipetistas. E o Bolsonaro ganhou a eleição. Num segundo momento, quando botou Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro já tinha mostrado ao Brasil que ele também não era nenhuma Brastemp. Ele era um candidato que não tinha qualquer condição de ser presidente da República. Ele mostrou isso muito claramente. E aí, até aquelas e algumas pessoas que votaram no Bolsonaro no antipetismo se reequilibraram ali. O bolsonarismo hoje
é uma força, mas é uma força de extrema e a extrema não está, a direita toda não está dentro da extrema. O senhor entende que há espaço para uma candidatura de centro fora da polarização? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ciro encontrou, e eu não estou dizendo que ele será o nosso candidato, até porque a gente tem que discutir intimamente isso primeiro, mas o Ciro encontrou a agulha para furar a bolha. O Ciro passou a falar das mazelas do PT e das mazelas do Bolsonaro. Quando ele fala das mazelas do PT, ele entra dentro da bolha da direita, e você pode observar que o Ciro já aparece muitas vezes elogiado dentro da bolha da direita. Mas em pesquisas isso não tem se refletido ainda, né, deputado? Não, já se refletiu tranquilamente. Nós temos a última pesquisa que foi feita e que o Ciro foi colocado, que é interessante que eles gostam de não colocar o Ciro na pesquisa, mas que o Ciro foi colocado, ele foi segundo lugar em todas as disputas onde estava Lula ou Bolsonaro, e quando tiraram Lula e Bolsonaro e botaram, isso foi na Datafolha ou na Paraná, uma das duas, e quando tiraram o Lula e o Bolsonaro e botaram Tarcísio e Haddad, quem veio primeiro foi o Ciro. Não sei se você está... Mas o senhor acha esse cenário possível? Eu sou um cara muito otimista. Eu procuro ver a opção para o Brasil. Se a melhor opção para o Brasil for essa, eu vou nessa. Se surgir um outro candidato, que seja um candidato que tenha mais capilaridade, que tenha mais capacidade política e que possa vencer a eleição e que traga um reequilíbrio para a política, também acho que vou. O ideal da gente é não estar na polarização. Como que o senhor enxerga os resultados até aqui do atual mandato do presidente Lula e as perspectivas para uma eventual reeleição? O mandato do Lula, quem disser que está ruim, está mentindo, né? Nós temos várias coisas positivas, né? Muita gente saiu da linha de pobreza, nós temos o emprego no Brasil voltou numa quantidade muito importante, muito grande, melhorou muita coisa. Agora, o que o Lula peca e o governo dele peca, o pessoal andou dizendo que era na comunicação. Eu acho que a comunicação peca, mas também os atos. O governo parece que não tem um link de controle entre os seus ministérios. Então, virou uma coisa de má gestão, porque ele faz uma coisa e comunica mal. A questão das blusinhas, a questão do Pix, sabe? Deixam a bola quicando para a oposição pegar e meter o pé. Dá margem para a oposição. Dá margem para a oposição. Então, o que está faltando é um gerenciamento desse governo, dos atos do governo. Não pode, no meio de um processo, de um programa agora, que essa questão do INSS, o governo lançar uma portaria que vai reduzir em um ano a possibilidade do cara que sai do Bolsa Família, que tinha 2 anos para ver se adapta, se aquilo ia ser recebendo a metade do Bolsa Família, aí ele quer tirar o cara do Bolsa Família com 1 ano. Isso ainda não deu babafá, mas vai dar. Tirando espaço, dando discurso para a oposição, que nada faz nesse campo, mas que sabe usar muito bem o momento de fazer. Diálogos entre o PT e o PDT, deputado Maria Eriger, nos estados visando disputas em 2026 também podem ser prejudicados por essa fissura, digamos assim, no plano nacional, né, a partir dessa decisão que a bancada de vocês tomou de ficar independente? Não, a primeira coisa a gente tem que lembrar que foi a bancada, não foi o partido como um todo. Terça-feira próxima, eu acho, a gente terá uma reunião da bancada do PDT, junto com a Executiva Nacional, junto com o Senado, quer dizer, e com os presidentes de partido dos estados, onde a gente vai tomar uma decisão definitiva. Ah, é? Já agora? Para a próxima semana? Próxima semana. E com isso, a gente vai saber o que nós vamos fazer, para onde é que nós vamos. Esse é um ponto 1. Daí para frente, é saber o que nós queremos para 2026. Em 2026, o partido como partido quer, a primeira coisa é ultrapassar a cláusula de barreira. É fazer o número de deputados com o número de votos adequados dentro da Constituição, da legislação, para que a gente possa ter a cláusula de barreira ultrapassada. Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos que saber quantos deputados nós poderemos fazer um estudo prospectivo para que a gente tenha esses números claramente.
Esse é um momento importante para a gente. Aí, a partir disso, se tem ou se não tem, o que depende disso ou daquilo, a gente tem que estudar a possibilidade, se a gente vai entrar ou não numa federação ou não. Pois é, eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Porque já mirando 2026, diversas legendas têm anunciado ou discutido aí federações e fusões, né? Nós já temos oficializado a Federação União Progressista, né? União Brasil e PP, tem aí uma anunciada fusão também entre PSDB e Podemos, e uma possível federação entre republicanos e MDB. O PDT também já abriu conversas nessa linha com outras legendas? O PDT tem conversado com várias legendas, mas são conversas esporádicas e sem uma continuidade, e que, inclusive, é uma das questões que nós vamos trazer para a reunião de terça, da próxima semana, para a gente poder discutir também. Por quê? Porque se você não entra na conversa, você está fora da dança. Se você está fora da dança, no final você vai ter que dançar a música que estiver tocando, a orquestra de quem estiver tocando. Então está na hora da gente entrar nessas conversas sim. Nós já temos conversas que a gente já fez com o PSB de bola, com o PV, com o PRD, com falei PSB, PRD, com o Cidadania e com o Solidariedade. Bastante gente aí. Então, essas conversas existem. Se a gente conseguisse, seria um sonho a gente conseguir fazer esse grupo todo estar junto, que nós faríamos um partido, um grupo muito forte para disputar uma eleição, até com perspectivas de ter até um candidato a governador de estado, em qualquer estado, ter um candidato a presidente da República, porque com esse estofo desses deputados, a gente teria uma capilaridade muito maior. Essa redução, digamos assim, do quadro partidário é mesmo uma tendência irreversível nesse momento no Brasil? Eu acho que é. Ela já reduziu, já vem reduzindo e está reduzindo. E quando você vê os grandes se juntando, mostra que é a tendência, que não vai ter jeito de você ficar pequenininho e querer fazer alguma coisa. O pequeno já tem pouca representatividade. Se ele ficar partido de 6 deputados, 5 deputados, o nosso com 17 é o segundo maior partido da vertente do campo de centro-esquerda. Então, sendo o segundo com 17 só, é impossível você pegar e disputar uma eleição contra a federação de PP e União, que vai para 100 e tantos deputados. 109 deputados. Complicado. Em Minas, deputado Marerinja, como que o senhor analisa o cenário de momento para a sucessão do governador Romeu Zema? Nós temos aí 3 pré-candidatos mais falados, né, até aqui. O atual vice-governador Matheus Simões, que deve assumir o governo em abril do ano que vem, e os senadores Cleitinho Azevedo e Rodrigo Pacheco. Bem, são falados. Eu acho que o tempo ainda vai mostrar que não vai ser esse o cenário. Tá? Aliás, candidatos da direita tem vários. Não tem só esses dois, o Cleitinho e o Simões. E o Simões. O próprio Nicolas Ferreira também Nicolas Ferreira é um provável. Apesar de eu acreditar que o Nicolas não vai conseguir ser candidato a governador, apesar de saber que ele tem potencial, e muito potencial, porque o interesse do partido dele é pelos votos dele de deputado. Queriam, inclusive, levá-lo para São Paulo para favorecer o partido em São Paulo. Então, eu acho que ele não tem essa autonomia dentro do partido, ele não vai conseguir, dentro do partido dele, ser candidato a governador. Então, eu acho que... Mas ele é um nome que está sendo colocado. Isso é a minha opinião. Não estou dizendo que sei disso, que é verdade ou não. Mas tem outros nomes aparecendo e tal. O Rodrigo Pacheco é o candidato que vem para compor um lado da política que não está desse lado. Eu não quero dizer que seja de centro, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro puro, porque não é. Ele seria ou será, porque depende dele, porque até agora a gente não tem uma definição clara do Rodrigo Pacheco. Muita gente tem dúvida se ele de fato tem gana de ser candidato. Ele não veio publicamente e disse assim, eu vou ser candidato. Se ele disser isso, para mim está ótimo, porque aí eu tenho uma alternativa em Minas, nesse momento, que até agora... tem boa relação com ele. Excelente relação, e nós teríamos, na nossa concepção, uma alternativa viável para nós, para o nosso campo. Então, esse seria o nosso candidato, mas nós também não temos um candidato com nome até agora por causa disso. O
PDT teve candidatura própria à Prefeitura de Belo Horizonte, com a deputada federal Duda Salabert, que terminou na 5ª colocação com 7% dos votos. O partido pode considerar um eventual voo solo também para o governo de Minas, dentro dessa lógica de marcar uma posição, enfim, de ter uma candidatura que fale para fora, né? Nós não discutimos isso ainda. Mas, como eu te disse, a gente tem a vocação por oferecer opção. Às vezes, até do ponto de vista das eleições proporcionais para deputados estaduais, federais ou para vereadores, isso, às vezes, em alguns momentos, prejudica a campanha, porque deixa a gente restrito a um campo, a um pequeno espaço político para aquela campanha dos deputados e dos vereadores, quando as eleições são de deputados, quando as eleições são de vereadores. Isso, às vezes ajuda, porque, às vezes, você tendo um candidato majoritário que ele vai bem, ele puxa voto de legenda para esses casos. No caso nosso, nós ainda não conversamos. A Duda fez para nós um belíssimo papel. Ela representou várias discussões que nós temos internamente. O nosso partido trabalha fortemente com a criação do respeito à individualidade, respeito à diferença. E o papel da Duda ali foi muito importante para a gente, exatamente por essa diversidade. O papel da Duda mostrou que o estigma que faziam contra ela, e foi estigmatizada até pelos partidos do nosso campo ideológico, porque o discurso para fora era uma coisa, mas para dentro não era. Ela foi discriminada. Nós tivemos a oportunidade de ter uma disputa muito melhor se ela não tivesse sido retirada da possibilidade de ser candidata. Escolheu-se que a esquerda teria uma candidata desde que não fosse a Duda. Entendeu? Então, isso fez com que a gente insistisse nela e trouxesse para a política majoritária de Belo Horizonte um nome que não é só um nome que está defendendo bandeiras do LGBTQIA+. A Duda é competentíssima na área de educação, competentíssima na área de meio ambiente e poderia, sem dúvida nenhuma, estar prestando um bom serviço a Belo Horizonte. Agora vamos falar sobre a pauta da Câmara. A gente ainda tem um pouquinho de entrevista para poder explorar isso. Tem aí diversas matérias importantes a serem discutidas e votadas, entre elas uma proposta de reforma de renda que foi encaminhada pelo governo Lula, prevendo aí inicialmente isenção para quem recebe até R$5.000 e cobranças adicionais de 10% para quem recebe acima de R$50.000 mensais. Qual que é a sua visão, deputado Mário Eringer, sobre a medida e de que forma ela pode ser modificada, ao longo da tramitação? Eu acho que essa isenção até R$5.000 é uma isenção perfeita, tem que fazer mesmo. R$5.000 não é ninguém milionário, não é ninguém muito rico. Essas pessoas são as pessoas que têm recurso para botar, para fazer a renda das famílias melhorar e para fazer com que a renda das famílias seja recuperada e sejam colocadas no mercado, inclusive movimentando o mercado de consumo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, isso é importante. Esse dinheiro não vai para banco, esse dinheiro vai para o consumo, vai para o crescimento da pequena indústria, do pequeno comércio. Eu não tenho dúvida que isso vai ser muito bom. Isso não pode ser de graça. Então, quem ganha mais tem que pagar mais. Eu não tenho dúvida nenhuma, também concordo. Inclusive, acho que quem está reclamando que tem que pagar mais, está reclamando de barriga cheia, porque na tabela convencional do imposto de renda, essas pessoas, se tivessem ali incluídas, elas estariam pagando era 27,5%, que é o maior alíquota da tabela. Então, ainda estão privilegiados. Agora, a minha preocupação muito grande com isso é a perda de arrecadação para os municípios. Os municípios podem perder uma grande parcela dessa arrecadação, inclusive com perda ali no Fundo de Participação dos Municípios, com perda naquele recurso que ela recolhia e não precisava de mandar direto ao governo federal, e já estava direto no caixa. E essas compensações, você sabe, para compensar, esse dinheiro anda para todo lado, ele passeia em vários níveis e ele pode voltar muito menor. Então, o que nós estamos trabalhando, o que nós queremos fazer é que os municípios não percam a sua receita. E, se puder, que a gente aumente até a receita, porque a gente acha que o Pacto Federativo é um pacto que foi feito há muitos anos e que está desatualizado e que deveria melhorar esse recurso. A gente já deu para aprender que os recursos têm que estar mais no município do que está hoje, tem que estar mais no Estado do que está hoje e menos na União. A União, claro, tem as grandes políticas dela, mas essas grandes políticas não alcançam as pessoas que vivem nas cidades.
Outra pauta, né? A oposição ao governo Lula tem intensificado pressões para que seja colocada em votação na Câmara uma anistia para condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023. Caso realmente isso vá à votação, o senhor seria contra ou a favor? Bem, eu sou hoje líder do meu partido, líder da bancada do PDT. Nós discutimos isso várias vezes já no Colégio de Líderes com todos os partidos, inclusive os partidos de oposição, e nós já propusemos que se a legislação, se a lei da anistia for feita para aquelas pessoas que participaram do movimento, para aquelas pessoas que estão condenadas até agora, que são, no caso, e vamos chamar assim, de inocentes úteis. Alguns chamam de inocentes úteis. Eu até nem gosto, não, porque de inocentes não são nada. Eles foram culpados, né? Eu acho que são mais culpados inúteis do que inocentes úteis. Mas essas pessoas que é mais um velhinho, é uma senhora, que está todo mundo com pena, eu também tenho, porque eu sei que eles não mediram o tamanho do problema que eles estavam criando para si. Eu também, nós propusemos isso à oposição várias vezes. Vamos fazer então para essas pessoas? Não, tem que fazer para todo mundo. Até para quem não foi indiciado. O núcleo político, exatamente. No caso, na verdade, está buscando. Para o núcleo político, eu sou contra 100%. Porque eles não estão procurando anistia. Eles estão querendo um salvo-conduto para terem feito o que fizeram, para fazerem o que quiserem e continuarem da mesma maneira. Isso é inadmissível. Mas para aquelas pessoas lá, votaria com toda tranquilidade. A chance hoje disso ser pautado? Pequena? Muito grande? difícil, muito difícil, muito difícil. Para a gente encerrar, deputado Mário, na seara trabalhista, uma pauta que chama atenção no debate público é o fim da escala 6x1. Né? Tem uma mobilização aí crescente de grupos sociais defendendo essa medida, uma PEC foi apresentada. O senhor vê condições políticas para essa matéria avançar diante da resistência que há de setores produtivos e econômicos? Bem, na verdade, o 6x1, a deputada Érica Hilton, que apresentou, é uma ideia que é muito meritória, porque se diminuir o tempo de trabalho dessas pessoas melhora a condição de vida do empregado, pode melhorar o desempenho, inclusive, pode aumentar o número de vagas de emprego, porque ela tem esse benefício, mas o 6x1 fica muito complicado. Ela ser um 5x2, quer dizer, diminuir um pouco o tempo, que hoje são 40 horas, ela quer passar para 36, se eu não me engano. Seria tipo um 4x3. Um 4x3, um troço assim, passar para 40 horas ou menos um pouco, daria razoabilidade. Isso está sendo usado como mecanismo, primeiro, de fazer política político-eleitoral e, nesse momento, me parece que está sendo usado para ver se desvia o assunto dos grandes assuntos que estão na pauta, que a gente falou aqui, da anistia, do INSS, essas pautas que estão incomodando o governo. Então, essa pauta do 6x1, eu acho que não do jeito que a Érica pediu e nem do jeito que está. Eu acho que no meio seria um bom resultado. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Mário. É um prazer estar aqui com você e com certeza com vocês todos. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado federal Mário Heringer, líder do PDT na Câmara e presidente do partido em Minas Gerais. Falamos sobre a independência ao governo Lula recém-anunciada pela bancada da legenda no Congresso e de seus possíveis desdobramentos em votações e articulações eleitorais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.